o que são think tanks? Resposta rápida. Um think tank é uma organização institucionalizada que busca influenciar políticas públicas ou opinião pública, produzindo material intelectual. É isso. Se você não tá com paciência para ver um vídeo de mais de 1 hora, essa é a resposta. É uma organização institucionalizada no sentido de não ser clandestina, que isso fique claro, e que influencia tanto políticas públicas quanto a opinião pública, através de produção de texto, arte, vídeo, panfleto, livro, etc, etc, etc. Então, grosso modo, em abstrato, think tank é isso. Agora, a gente vai para a live de fato, que é a resposta longa. O que é um think tank na resposta longa? Então, primeiro, esse nome think tank é muito frequentemente traduzido em português como centro de pensamento, banco de ideias, viveiro de ideias. Ao pé da letra é tanque de pensamento. Se vocês forem procurar no dicionário, em inglês, a expressão think tank antigamente significava cabeça. Era uma gíria pra cabeça, tipo cachola, jaca. Tipo, o think tank do Carluxo é muito grande. Significava isso. Só que por que a maior parte das vezes que a gente vê a matérias de jornal sobre think tanks e tal, coisas desse tipo, aparece com o termo em inglês, think tank? Porque esse termo tem uma carga histórica. Ele significa algo específico, que não é muito traduzível. Qual que é a origem desse termo? Para começar, vamos começar com um panorama histórico. Deem uma olhada na imagem aí. Essa imagem tá aí para ilustrar a origem do termo think tank. Por mais que essa origem seja um pouquinho controversa, tudo aponta para a origem do termo think tank vir da RAND Corporation, que é a Research and Development Corporation. Eu não sei, eu não consegui encontrar nenhuma referência que me dissesse se esse nome é inspirado na Ayn Rand. Pensa, Research and Development Corporation. Transformar isso na sigla RAND é um pouco forçado. Então eu fico tipo... A RAND ela foi organizada em 45, no final da Segunda Guerra, como RAND Project. Mas aí em 48 ela virou a RAND Corporation. O que é a RAND Corporation? Era uma corporação composta por integrantes do Departamento de Guerra, o Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e industriais, burgueses. O principal capital que financiava a RAND era a Fundação Ford. É uma organização institucionalizada, não governamental, financiada pelo capital privado. A RAND era isso. Ela era a união entre o Departamento de Guerra e o Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico. Era guerra e ciência, grosso modo, quando ela foi fundada. E, se vocês derem uma olhada aí na foto que eu tô colocando, essa foto aqui é uma foto da RAND, que é um monte de homem branco velho apontando para um mapa decidindo geopolítica. Se vocês gostam de cinema, essa foto aqui lembra muito um filme do Kubrick, que é o Dr. Strangelove. E aí tem uma cena aqui do Dr. Strangelove. Pra quem fala imperialismo vai ficar bem óbvio o porquê que eu tô mostrando essa cena, mas depois eu traduzo. Eu vou primeiro mostrar, depois eu traduzo. Dr. Strangelove, do we have anything like that in the works? A moment, please, Mr. President. Under the authority granted me as Director of Weapons Research and Development, I commissioned last year a study of this project by the Bland Corporation. Based on the findings of the report, my conclusion was that this idea was not a practical deterrent for reasons which at this moment must be all too obvious. Then you mean it is possible for them to have built such a thing? Mr. President, the technology required is easily within the means of even the smallest nuclear power. Ele fala, eu comissionei um estudo feito pela corporação Bland. Isso aqui é uma referência direta à RAND Corporation. E pra quem nunca viu esse filme, né? O que é o Dr. Strangelove? Eles estão na sala de guerra, como vocês conseguem ver aí. E o Dr. Strangelove é um nazista que foi para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra, o que também é uma referência direta à Operação Paperclip. Então, se vocês quiserem procurar sobre, Operação Paperclip foi a operação dos Estados Unidos para trazer cientistas nazistas para os Estados Unidos para trabalharem. O nome Think Tank vem justamente dessa sala protegida de ataques externos, no qual esses homens calvos ficavam pensando a respeito de como influenciar em políticas públicas. E a RAND existe até hoje. Esse logo que tá aqui é o logo contemporâneo da RAND. Por que a RAND surgiu nessa época? Ela surgiu de uma iniciativa de desenvolver tecnologia e estratégia de guerra e programa de bem-estar civil depois da guerra. E aí, qual que é o arquétipo de organização da RAND? É uma corporação
organizada por experts, e a ideia era despolitizar o processo decisório por meio de decisões puramente técnicas. Ou seja, a função da RAND, a RAND existia para tirar o governo das decisões públicas. Então, por ser uma instituição independente, ela não teria fins ideológicos. Ela não seria contaminada por decisões do governo, por decisões de políticos. É uma corporação puramente de técnicos, de especialistas. A RAND influenciou pra caramba as políticas públicas dos Estados Unidos. Primeiro, na década de 40, com o programa espacial. O programa espacial foi muito influenciado pelas pesquisas da RAND e política militar. Só que até hoje, a RAND influencia saúde, educação, mercado, segurança nacional. Ela faz pesquisa para um monte de coisa. Eu não preciso nem dizer que isso é uma tremenda de uma besteira. Essa roupagem de uma corporação neutra, livre de ideologia, puramente técnica, é mentira. Só que ela existe para justamente consolidar esse tipo de corporação com essa roupagem. E aí, por muito tempo, gente, inclusive no Brasil, o termo think tank se tornou sinônimo do que era parecido com a RAND. Então, se tem uma corporação, uma instituição, uma organização semelhante a RAND, aquilo ganhava o nome de think tank. Se vocês forem procurar texto, vocês vão achar, ah não, mas tinha think tank antes disso, tinha think tank desde a época do Carlos Magno. Sério, eu achei isso em texto, assim, eu nem quis colocar porque eu achei anacrônico, assim, ao extremo. Mas tudo aponta para que think tank pelo menos se consolidou com a RAND. Então vamos lá, agora que a gente já deu um pequeno panorama histórico, think tanks, vamos aprofundar um pouco. Vocês veem com frequência, eu mesmo, utilizando o termo think tank para deslegitimar alguma coisa. Para falar, não, isso aí não é sério, isso aí é um think tank. Só que nem sempre foi assim. Antes, think tank era utilizado para evocar credibilidade. Lembra que a RAND se consolidou como essa organização neutra, sem ideologia, puramente técnica? A ideia de você usar o nome think tank para se referir à sua instituição era justamente para evocar esses ideais. Organizações independentes do governo, de partido político, de mercado e grupo de pressão, engajado em pesquisa e análise de tópicos contemporâneos, puramente para alavancar a qualidade de vida da população. Então a ideia era se afastar desses grupos de interesse, de empresa de lobby, de grupo de pressão, etc, etc, trazendo esse aporte de intelectual de autoridade. Só que eu não preciso dizer pra vocês todos têm um senso crítico muito apurado, eu não preciso dizer que isso é completamente real. Qualquer pessoa que leu 2 vírgulas de Marx sabe que isso não é verdade. E aí é que tá. A grande máxima dessa live vai ser: quem paga a banda, escolhe a música. Think tanks são sempre rebento genético de quem os financia. Se um think tank é financiado pela burguesia, ele defenderá os interesses da burguesia. Não existe ciência desinteressada, objetiva, positiva. Não existe nenhum tipo de ciência alheia à ideologia. Não existe ciência alheia à sociedade. Só que vocês vão ver até os dias de hoje think tanks utilizando o termo think tank para evocar esse tipo de credibilidade. Eu vou dar exemplos. E aí vamos a uma pequena controvérsia que esse termo tem. Qual que é a questão? Think tank cai um pouco naquela categoria de coisas que são fáceis de identificar, mas difíceis de descrever. Por quê? A descrição em abstrato do termo think tank é um pouco abrangente demais. Às vezes ela é tão abrangente que ela fica um pouco inútil. Então, a gente usa o termo think tank geralmente para indicar uma direção, mas cada think tank, que nós denominamos de think tank, tem que ser analisado na sua particularidade. Não é mais tudo que se parece com a RAND. Se preenche esses critérios aqui parecidos com a RAND, é um think tank. Não é muito assim, não é tudo que segue um conjunto de regras específico. Só que o que a gente pode afirmar com certeza é: think tank é uma instituição dedicada a influenciar a política pública e a opinião pública através de produção intelectual. Todo think tank tem isso, mas nem tudo que tem isso é think tank. O problema é esse. Qual que é a principal confusão que rola aí com o termo think tank? Think tanks são ONGs. Sim e não. Think tank é ONG no sentido de ser uma organização não governamental? Sim. Tem think tanks governamentais? Tem, mas é minoria. A gente tá falando de uma análise um pouco mais ampla. O que diferencia, então, o que a gente chama de ONG do que a gente chama de think tank? É uma definição histórica. A diferenciação é histórica. Nós associamos ONGs com outra coisa. Geralmente as ONGs são associadas com defesa de minoria, defesa do meio ambiente, grupo de ação, grupo de pressão, coisas que os think tanks tentam se distanciar. Geralmente think tank é produção de conhecimento, persuasão e defesa da burguesia.
grosso modo, é defesa da burguesia. E aí, falando em defesa da burguesia, aí que vem uma questão que vocês já perguntaram aí no chat. Think tank é sempre de direita? Sempre é muita coisa, né? Sempre é uma palavra um pouco difícil de aplicar na realidade. Então, não. Sempre não. Mas 99% é. A maior parte dos think tanks se autodenominam ou conservadores ou liberais. Por quê? Pensem comigo. Um think tank precisa de dinheiro. Para produzir conhecimento, para produzir material intelectual, você precisa de financiamento. Em uma sociedade burguesa, o financiamento vem da onde? No caso dos think tanks, vem da burguesia. E é claro, a burguesia paga para ter os seus interesses defendidos. A burguesia não vai financiar uma pesquisa que combata a existência da burguesia. Ela pode? Poder pode, mas é muito difícil isso acontecer. Por que os think tanks costumam ser de direita? Porque eles são financiados pela burguesia, e a burguesia quer defender os seus interesses. Simples assim. Mas existem think tanks de esquerda? Sim. Onde? Na maior parte na China, financiadas pelo Estado. São organizações independentes que recebem orçamento do Estado para produzir pesquisas para o Estado. Existe. Aí é um think tank, né? Existe. Hoje em dia, quem acompanha a China mais de perto, sabe que o Partido Comunista dá muita importância para dados, pesquisa, estatística. E eles usam muito think tanks independentes para fazer essas pesquisas. E aí, na nossa sociedade burguesa, a maior parte dos think tanks é de direita, liberal. E aí, esses think tanks de direita, liberais, eles têm um problema muito grande. Ué, qual que é o problema de financiar e os caras produzirem material e pesquisa e etc, etc? Então, na prática, gente, na prática, um think tank acaba atuando como uma universidade sem alunos e sem peer review. Então todo mundo que faz universidade, faz pesquisa na universidade ou na faculdade, sabe que a cultura de pesquisa nas universidades e nas faculdades é muito particular. Você está num ambiente com alunos, e aluno em universidade não é um ser passivo. Aluno não é passivo, tá? Aluno é ativo na faculdade, na universidade que seja. E o peer review é importantíssimo para você fazer ciência de qualidade. Você precisa ser avaliado pelos seus pares. Então, entende? O think tank acaba atuando como uma universidade clandestina. No sentido de ser algo que produz como a universidade sem os critérios da universidade. E não é só isso. Como os think tanks influenciam políticas públicas, eles também, muitas vezes, acabam atuando como partidos políticos que não estão sujeitos ao escrutínio eleitoral. E muito menos mecanismos de freios e contrapesos do Estado. Muito menos. Ou seja, um think tank não precisa lidar com as consequências das suas pesquisas. Se um think tank muito poderoso publica uma pesquisa ruim, uma pesquisa falaciosa, raramente esse think tank vai ter que lidar com as consequências disso. Existem poucos mecanismos para punir esse think tank por isso. Por mais que pareça em abstrato, instituições que buscam conhecimento, instituições do ET Bilu, eles buscam conhecimento. Não é bem assim que a banda toca, tá? Não é bem assim. Agora, a gente vai dar um exemplo histórico. Então a gente vai fazer um pequeno estudo de caso aqui. Vamos falar de think tanks no Brasil. Eu vou focar só no Brasil hoje. Porque exemplos não faltam aqui. Um dos exemplos arquetípicos de think tank no Brasil é o IBAD. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Como vocês podem ver aí na imagem, isso é uma revista periódica que o IBAD publicava. Então, o IBAD ele foi fundado em 59 no Rio de Janeiro por militares e empresários. Muito semelhante a RAND. Qual que era o objetivo do IBAD? Combater o populismo de Juscelino Kubitschek. O presidente nessa época ainda era o JK. E o IBAD queria combater o populismo do Juscelino Kubitschek. O IBAD era profundamente antitrabalhista. E o Juscelino era herdeiro do trabalhismo. Mas não só isso. Eles explicitamente queriam combater a presença da corrente comunista em território brasileiro. Palavras deles. E aí o IBAD, ele não atuava sozinho. Ele atuava junto com o MAC, que é o Movimento Anticomunista, e esse nome vocês vão adorar. O CLMD, Cruzada Libertadora Militar Democrática. Esse nome é
Paulo Cogos das ideias, velho. Cruzada Libertadora Militar Democrática. Deus vultinho, né? E aí vamos dar uma olhada aqui na revista do IBAD. Tá vendo aqui? Ação Democrática, as cores da bandeira. Aqui, ó. Entregues a comunistas, principais comandos da FAB. Então é claro, o IBAD atuava muito dentro das Forças Armadas e pregava um expurgo das Forças Armadas para eliminar os quadros comunistas das Forças Armadas. E aqui, essa outra. Mater et Magistra nunca foi socialista. O que é o Mater et Magistra? É uma carta encíclica do Papa João XXIII. É uma encíclica sobre a questão social. E aí é aqui os caras falando. Então, o Papa tá falando sobre questão social, mas não é comunista, tá? Não é comunista, que é de 62 essa edição. Papa não é comunista, que fique muito claro. Dando continuidade aqui, então lembrando. O IBAD foi fundado para combater o populismo do Juscelino e combater quadros comunistas no Brasil. Em 61, o Jânio Quadros, que era presidente, renuncia. Em setembro de 61, o Jango assume. Inclusive, essa foi a primeira tentativa de golpe no Brasil. O Jango estava na China na época que o Jânio renunciou e os militares não queriam deixar o Jango voltar para assumir a presidência. Então ele ficou alguns dias exilado. Ele não conseguiu voltar, ele ficou em Singapura preso. Mas ele voltou e assume. Então, em setembro, o Jango assume. Em novembro, de novo, empresários e militares se reúnem e formam o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Esse aqui, ó, o IPES. Então, olha o timing. Assim que o Jango assume, os empresários e militares fazem um novo think tank. E aí, o IPES é fundado em que premissa? A premissa de que a direção do país não podia mais ser deixada somente nas mãos dos políticos. E aí o IBAD e o IPES se unem e se transformam no complexo IPES-IBAD. Por isso que eu tô falando dos dois na ordem, assim. E aí, gente, eu quero pedir a licença de vocês para ler um trecho de um livro que eu tô usando muito como referência hoje. Que é esse livro aqui, do René Armand Dreyfus. 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe. Então nós vemos aqui o Jango caído, o IPES e o IBAD, um militar, olha quem que tá aqui, ó, a UNE. E aqui atrás, ó, o CAMDE, que é uma organização que eu acho que pouca gente ouviu falar, que era a Campanha da Mulher pela Democracia. Que era uma associação anticomunista e pela defesa da família e da igreja. Então era fascismo para mulheres, né? Fascismo para elas. Eu quero ler esse texto do Dreyfus porque ele é muito interessante e o Dreyfus, ele cita um documento que eu não consegui achar. É um documento que só existe em cópia física, eu não consegui ter acesso para ler. Então, com a licença de vocês, vamos ler um trechinho aqui. O IPES desenvolveu uma dupla vida política desde o seu início. Aos olhos de simpatizantes e defensores, a sua face pública mostrava uma organização de, abre aspas, respeitáveis homens de negócio, fecha aspas, e intelectuais, com um número de técnicos de destaque que advogavam, entre aspas, participação nos acontecimentos políticos e sociais e que apoiavam a reforma moderada das instituições políticas e econômicas existentes. Seu objetivo ostensivo era estudar, abre aspas, as reformas básicas propostas por João Goulart e a esquerda, sob o ponto de vista de um tecnoempresário liberal. Gente, o termo tecnoempresário liberal veio diretamente do 7º círculo do inferno. Imagina o cara se autodenominar tecnoempresário liberal. A responsabilidade democrática do empresário, distribuído entre recrutas potenciais, o IPES, foi instituído como uma agremiação apartidária com objetivos essencialmente educacionais e cívicos. Além disso, segundo o documento, o IPES seria orientado por dirigentes de empresas e profissionais liberais que participam com convicção democrática, como patriotas e não como representantes de alguma classe ou de interesses privados. Eles se reúnem para analisar a situação e contribuir para a solução dos problemas sociais que surgem constantemente na vida brasileira. Então, novamente, dirigentes de empresas e profissionais liberais que participam com convicção democrática como patriotas e não como representantes de alguma classe. Confia que a burguesia não vai defender a sua classe. A burguesia é patriótica. Ela só criou o IPES para defender os interesses da população brasileira. E aí, gente, como eu gosto de dar nome aos bois, o IPES é um oferecimento é um oferecimento da Cruzeiro do Sul, é uma companhia aérea que não existe mais, é um oferecimento da Light, é um oferecimento das listas telefônicas, olha só.
Isso aqui é o logo universal das listas telefônicas. É um oferecimento da Indústria e Comércio de Minérios S.A., o ICOME, e é um oferecimento do Açúcar União. Apresentando o Açúcar União em nova e melhor embalagem, agora com muito mais golpe de Estado. Você quer adoçar o seu golpe de Estado? Compre Açúcar União, 5 quilos. Então acho que é pertinente a gente dizer quem que pagava essa merda, né? Lembra que a gente fala que o empresariado teve um papel muito importante no golpe militar? Então, essas são as 5 maiores, tá? São as 5 maiores empresas que fundaram o IPs. Mas tem várias outras empresas, tá? É que não dá pra falar de todas. Não só o IPs era financiado por essa burguesia, mas o IPs também era financiado pela CIA. Então é óbvio que o IPs era financiado pela CIA. O IPs era financiado através de um programa chamado Aliança para o Progresso, que era um programa da era Kennedy, que foi criado para impedir, entre aspas, o alastramento do comunismo na América Latina. Os Estados Unidos acreditavam que as zonas mais empobrecidas da América Latina eram terrenos férteis para o comunismo. E aí é aquele momento que você fala assim, por que será que onde a pobreza é mais latente, o comunismo se alastra mais? Mistério. No caso do Brasil, os Estados Unidos achavam que o terreno fértil para o comunismo no Brasil era a região Nordeste. A região Nordeste era onde surgiria o movimento comunista brasileiro, segundo os Estados Unidos. Então, através da Aliança para o Progresso, a CIA financiou o IBAD e o IPs. Então, por mais que nós tenhamos essas empresas, a maior parte do orçamento do IPs e do IBAD veio da CIA. O complexo IPs e IBAD formam o que o Dreyfus chama de elite orgânica, no sentido de elite organizada no Brasil. E o Dreyfus, ele encontra think tanks parecidos com o IPs e o IBAD no México, na Guatemala, em El Salvador, na Venezuela, na Colômbia, no Equador, no Peru, no Chile, na Argentina. E assim, quantas ditaduras militares aconteceram nesses países que eu acabei de falar? Ditaduras militares financiadas pela CIA. E aí vocês entendem, gente, que golpe militar não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Houve muito preparo. O golpe militar no Brasil foi preparado por muitos anos. Muitos. De muitas maneiras. O IPs atuava como? Ele atuava dentro de movimento estudantil, dentro de movimento operário, desencorajava a mobilização camponesa, estabelecia presença no Congresso, coordenava parlamentar de centro para agir a favor do governo ou contra o governo quando eles queriam. A área de atuação do IPs era, sim, se tinha uma área na sociedade que eles queriam atuar, eles atuavam. Porque eles tinham caminhões de dinheiro vindos da CIA e do empresariado brasileiro. E eles atuaram em todos os lugares. E aí, é claro, no dia que o IPs foi fundado, que jornal que tava lá pra condecorar a fundação? O Globo. Porque lógico que tava. E ao longo de toda a existência do IPs, um dos jornais, além do Globo, que apoiou muito a atividade do IPs foi a Folha. Então, Globo e Folha apoiaram muito esse think tank. E aí, vamos lá. Isso aqui é uma tabela do livro do Dreyfus. É uma tabela de composição do IPs. E eu acho ela interessante pra gente analisar um pouco. Quem compõe o IPs? Escritórios de consultoria, diretores de corporações técnico-empresários, oficiais formados pela Escola Superior de Guerra. Aqui tá o elemento militar. Figuras simpatizantes da administração pública, vereadores, deputados, secretários que faziam parte da administração pública e eram simpatizantes à causa do IPs, associações de classe empresarial, líderes da UDN e da ADP. Então o que é a UDN? A UDN é a União Democrática Nacional. Era o partido mais reacionário da época. Era o partido que era oposição ao trabalhismo. E que foi oposição a todo o governo do Getúlio Vargas, todo o governo do Juscelino, todo o governo do Jango. E odiava o Jango desde a época que o Jango era ministro do Getúlio. A figura mais famosa da UDN é o Carlos Lacerda, o jornalista. E o que era a ADP? É menos conhecida a ADP. A ADP era a Ação Democrática Parlamentar. Era um braço da UDN. Era uma organização interpartidária dedicada a combater a infiltração do comunismo na sociedade brasileira. É o fantasma vermelho, gente. É o fantasma vermelho. E, por último ali, o IBAD. Não só o IBAD, mas mais especificamente, o ADEP. O que era o ADEP? Era a Ação Democrática Popular, criada pelo IBAD, para financiar candidatos contrários ao Jango. Então, gente,
O Jango assume em 61. Em 62 tem eleições. As eleições de 62 elegeram muitos candidatos reacionários. A Câmara ficou repleta de reacionários nessa época, por ação do ADEP, que financiava os candidatos com dinheiro da onde? Da CIA. A CIA repassava dinheiro pro IBAD, o IBAD repassava dinheiro para parlamentares reacionários concorrerem à Câmara e o Senado. Então vocês entendem como o golpe está sendo preparado? Vocês entendem como ter uma Câmara majoritariamente reacionária facilitou e muito o golpe militar de 64? A ditadura militar é muito profunda. É um plano muito longo que foi executado com muita minúcia. Então aqui, ó. Ligações. Organizações de classe. Que organizações de classe? Da classe trabalhadora. O IPES e o IBAD infiltravam organizações de classe trabalhadora. Vocês vão ver um pouquinho disso quando a gente for falar das peças de propaganda. Influência no público geral, também vou mostrar como. Ação, aparelho do Estado e governo. Não falei do ADEP? Agir dentro do aparelho do Estado e do governo. Articulação, conspiração, político, militar. Tava claro, o objetivo era um golpe militar. O objetivo era derrubar o Jango e instaurar uma ditadura militar. Um regime militar. Inclusive, os Estados Unidos já sabia quem ia assumir. Os Estados Unidos há muito tempo já sabia que o Castelo Branco ia assumir. Já sabia, eu já tinha escolhido ele a dedo. Faz tempo isso. E, olha só. O IPES era separado em 5 grupos. Então, o primeiro grupo do IPES. O GLC, Grupo de Levantamento de Conjuntura. No papel, era um grupo para fazer análise de conjuntura. Era para estudar os impactos de tudo que acontece no país. Na prática, era o quê? O GLC mapeava militantes de esquerda e progressistas para identificar atividades comunistas. Então o GLC fazia um dossiê que identificava detratores, pessoas suspeitas, e distribuía esse dossiê. Era para isso que ele servia na prática. Como ele fazia isso? Infiltrado em movimentos estudantis, movimentos eclesiásticos, movimentos camponeses e dentro das Forças Armadas. Lembra daquela revista do IBAD que eu mostrei lá em cima? Falando que a FAB tá repleta de comunistas? Aí o GAP é o Grupo de Assessoria Parlamentar. Só o nome vocês já conseguem saber o que é, né? O objetivo era atuar dentro do Congresso, levando os projetos do IPES e identificando com antecedência quais são os projetos do Congresso. Então era o grupo que articulava as políticas públicas dentro do Congresso. E aí o GOP, que é o Grupo de Opinião Pública também, o nome é bem óbvio, né? O objetivo era divulgar na mídia os estudos. Lembra que eu falei que um think tank produz material intelectual? Como é que ele divulga isso? Eles tinham um grupo só para isso, para divulgar na mídia. Lembra que eles tinham o apoio da Globo e da Folha? Na prática, o que o golpe fazia? Ele preparava a população pro golpe militar que viria. A população estava sendo ideologicamente preparada pro golpe militar. E aí, o GPE, que é o Grupo de Publicação e Editorial, era responsável por produzir material com aversão a qualquer coisa de esquerda. E aí, gente, sabe qual era uma das integrantes mais importantes do GPE? A Raquel de Queiroz. Sabe a Raquel de Queiroz? A escritora? Então, ela era membro do IPES e parte do GPE, que publicava material anticomunista no Brasil. E aí, por último, o GED, que é o Grupo de Estudos e Doutrina, que foi responsável por definir as diretrizes do IPES e os projetos de lei que iam ser levados até a Câmara. Olha o nível de organização dos caras. Para vocês terem uma ideia, quando ele foi fundado com 50 empresários. Tinha 50 empresários na sua fundação. Só que cada empresário era encarregado pelo IPES de chamar mais 5 empresários. E aí esses mais 5 tinham que chamar mais 5 empresários. Tipo um esquema de pirâmide do inferno. Então o bagulho ficou gigante. Gigante. Tipo Orkut. Tipo Orkut. É uma pirâmide de empresário arrombado pra preparar golpe de Estado. E deu muito certo esse esquema. Deu muito certo. E aí uma coisa que não tá aqui, mas que é importante a gente falar. O IPES, nessa época, teve um apoio enorme da Igreja Católica. As vertentes reacionárias da Igreja Católica apoiaram muito o IPES. O que faz com que alguns historiadores, às vezes, se refiram ao golpe como golpe civil, militar, eclesiástico. O papel das igrejas foi fundamental para o golpe. Lembra da marcha que precedeu o golpe? Marcha da família com Deus pela liberdade. Eu acho importante a gente lembrar disso. E aí, olha só. Em 1963, o IBAD foi descontinuado. Por quê? Porque eles cansaram? Eles acharam que o trabalho estava feito? Não. O Jango ilegalizou as atividades do IBAD. Por quê?
teve uma CPI na época. Foi uma CPI para investigar o IPES e o IBAD a respeito de doações ilegais vindas dos Estados Unidos. Então, a maior parte das provas conseguiu ser angariada contra o IBAD, apesar dos caras do IBAD terem queimado a maior parte das provas. Eles queimaram a maior parte. A maior parte da documentação que a gente sabe a respeito desses repasses vem dos Estados Unidos. Mas o IBAD foi ilegalizado. Só que o IPES continua atuando até 1973, gente. E aí, vamos lá, gente. Eu quero mostrar uns exemplos pra vocês de como o IPES atuava. Exemplos aqui, ó. Exemplos de publicações. Democracia e comunismo. E aí tem um soldado aqui defendendo o Brasil de uma mão vermelha com unhas afiadas. Livro branco sobre a guerra revolucionária no Brasil. Infiltração comunista no Brasil. A ameaça vermelha. Danilo Nunes, deputado estadual da União Democrática Nacional. UDN. Aqui são alguns exemplos de publicações. Aqui mais, ó. Especificamente a respeito da atividade do parlamento. Reformas de base, posição do IPES. Reformas de bases do João Goulart. Reforma agrária. A crise da Previdência Social. Reforma tributária. Considerações sobre. Olha o tanto de coisa que esses caras publicavam. Eles tinham publicação sobre todos os aspectos de política pública. Todos. E eles tinham mecanismos para divulgar. Olha o tamanho desse mecanismo. Mais 2 livros. Uni, Instrumento de Subversão. E... Que livro que o IPES publicou? Traduziu e publicou? Essa é literalmente a versão deles. Com essa capa. Claro, né? Com uma esquerda como Orwell, quem precisa de oposição, né? Eles editaram A Revolução dos Bichos. E aí, vamos lá, vamos para algumas peças de propaganda, né? Peças de propaganda do IPES. Fazendeiro. Are e cultive suas terras. O governo quer dividi-las, sob a alegação de que você é preguiçoso. Prove o contrário. Demonstre que você é capaz de produzir apesar de todas as dificuldades. O projeto da reforma agrária preconiza a desapropriação de áreas não cultivadas. Não deixe que isto aconteça a você. Plante qualquer lavoura, mas não deixe de plantar, mesmo sem a ajuda do governo, que tem se omitido técnica e financeiramente. De que vale uma indústria exuberante ou um comércio altamente desenvolvido? Sem o seu trabalho, o país passará fome. Mostre à nação o seu valor, para que o governo também o reconheça. Plante. Colaboração da Associação Rural de Pedro Leopoldo. O projeto de reforma agrária preconiza a desapropriação de áreas não cultivadas. Não deixe que isso aconteça a você. E tá errado, gente. Ou o governo quer desapropriar sua terra que não serve pra nada, seu merda. Não deixe isso acontecer. Aqui outra. Fronteira democrática. Chegou a hora de tomarmos posição. A democracia está em perigo. Não deixe que pequeninas divergências sirvam de escada aos propósitos subversivos. Unamo-nos em torno da bandeira democrática, tudo em caps. Solidariedade e prestígio ao Congresso. Favorável à reformulação da política agrária contra o assalto à Constituição. Uma bandeira, uma reivindicação de toda a nação. Vá à sua associação de classe, vá à sua cooperativa, vá ao seu clube. Telegrafe ao seu deputado, telegrafe ao seu amigo. Mostre que não estamos indiferentes. Que os homens do Brasil estão interessados, estão empenhados na continuidade democrática. Faça sentir a sua vontade. Não fique indiferente enquanto se trabalha sorrateiramente para arrancar a sua liberdade. Gente, eu adoro esse panfleto. Sabe por que eu adoro esse panfleto? Porque ele é uma versão da década de 60 de imagem de reaça louco do Zap Zap. Me fala se não é exatamente a imagem de JPEG do Zap, só que em forma de panfleto. Sabe o que tem mais de parecido com o Zap isso aqui? Cada parágrafo, cada período tem uma fonte diferente. É idêntico à corrente de Zap. É fantástico, eu adoro isso aqui. Dizem que os conservadores não têm cultura. Eles têm sim, isso aqui faz parte da cultura deles. É um panfleto histriônico com um monte de fonte diferente. E aí, gente, o IPES fez mais de 20 filmes. E eu vou mostrar um pra vocês. E assim, eu não vou falar nada, eu só vou mostrar. Por certo, a história do século XX
teria seguido caminhos diversos se as elites dirigentes da Rússia tivessem se preocupado com a não existência de uma classe média capaz de equilibrar a balança social. Hitler não teria dominado a Alemanha e a conduzido através de crimes sem par na história, com a horrível matança dos judeus, a destruição total de uma guerra insensata, se as elites dirigentes alemãs tivessem compreendido a necessidade de tudo fazer para impedir o choque aberto e violento entre a direita e a esquerda, antes que fossem colocados diante da terrível opção: nazismo ou comunismo. E nós, para onde estamos sendo conduzidos? O Brasil vive momentos difíceis. As manifestações populares tornam-se... Gente, eu não sei se vocês repararam, mas o Cabra meteu um... Não teria acontecido a Revolução na Rússia se as classes médias tivessem equilibrado a balança. Hitler não teria governado a Alemanha se tivesse uma classe média. Sabe, eu fiquei atordoado com a burrice desse argumento, tá ligado? Vou mostrar mais. E lá vem mais, hein? Vocês acham que acabou? Acabou nada. Temos no sentido único a ação dos democratas para que não sejamos vítimas do totalitarismo. E é justamente para coordenar o pensamento e a ação de todos aqueles que não querem ficar de braços cruzados diante da catástrofe que nos ameaça, que é necessário criarmos um organismo novo, com uma mensagem nova para a nova realidade do Brasil de hoje. Temos uma finalidade básica: evitar que a difícil situação que o país atravessa venha a comprometer nossas instituições democráticas e tradições cristãs. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais tem essas finalidades básicas. Seus objetivos são claros e definidos. A ele caberá executar um plano que leve a esses objetivos: fortalecimento das instituições democráticas, superação do subdesenvolvimento, estabilização da moeda, moralização e eficiência da estrutura governamental. Mas o IPES não pode ficar em palavras. É preciso agir. Agir ao mesmo tempo que estuda a solução dos problemas básicos brasileiros. Na política, na economia, nas finanças. Dar um conceito novo à democracia. Dar um conceito novo ao desenvolvimento. Levar esse conceito aos estudantes. Levar esse conceito aos operários. Bom, vocês estão vendo, né? O IPES produziu mais de 20 filmes que nem esses. E, gente, quanto vocês acham que custava fazer um filme nessa época? Em 1961. É muito caro. É muito caro fazer um filme nessa época. Mas é isso, gente. Eu acho que eu já fui bastante claro a respeito do que é o IPES, né? O IPES e o IBAD são, em boa parte, a razão pela qual a gente se refere ao golpe militar como golpe civil-militar. A sociedade civil participou ativamente da construção do golpe militar. Então, pra vocês verem, não caiam na ilusão de que o golpe foi assim: ah, em 64 os militares foram lá e tomaram o poder. Demorou muito tempo, foi uma construção lenta, gradual, com toneladas de dinheiro do imperialismo estadunidense para preparar a população ideologicamente, preparar a Câmara, preparar as Forças Armadas, preparar os movimentos sociais para o golpe que viria em 64. Vamos para 2 exemplos de think tanks contemporâneos. Então eu já vi a galera aí no chat falando do Instituto Millennium. Eu acho que ele é um dos melhores exemplos. Acho que é um dos melhores exemplos pra gente falar sobre como um think tank hoje em dia atua. Quem melhor pra falar sobre o que é o Millennium do que o próprio, né? Então vamos abrir o site deles. Vamos abrir o site deles. Aqui, Instituto Millennium. Quem somos? O Instituto Millennium, IMIL,
é uma entidade sem fins lucrativos e sem vinculação político-partidária. Com um quadro de formadores de opinião e influenciadores, o Think Tank promove valores e princípios que garantem uma sociedade livre, com liberdade individual, economia de mercado, democracia representativa e Estado de Direito. Então, o Millennium é uma das exceções. Ele usa o termo Think Tank. Por quê? Porque ele foi fundado em 2005. Então ele ainda não fazia parte de um momento no qual a palavra, o termo Think Tank, tava com uma conotação um pouco negativa. E aí, olha só, gente. Aqui no site, né? Home, institucional, categorias. Aqui, ó. Projetos. O setor privado não é o vilão. Agronegócio, exportação, emprego e produtividade. O setor privado não é o vilão. O crescimento da produtividade do trabalho precisa de uma agenda liberal, econômica com foco na independência do empresariado para que haja captação de recurso através de investidores privados. Então, a parte mais importante é essa aqui. Precisa de uma agenda liberal econômica. Os caras são absolutamente explícitos a respeito do que eles defendem. Então, voltando aqui, eu vou mostrar pra vocês, gente, o vídeo do Millennium. Tem um vídeo, eu não sei se vocês separaram, na página deles lá, no Quem Somos. E assim, assim, vocês não estão preparados pra esse vídeo, tá? Eu só vou falar isso. Vocês não estão preparados pro que vocês vão ver. Meu amigo, eu vou te alertar. A riqueza é produto da capacidade de pensar. É o que Ayn Rand já dizia, isto não é novidade, mas não dá pra ficar rico sem a força de vontade. O BNDES não é banco pra Beltrano enriquecer. Não espere um benefício pra chegar na letra C. C é de competir, C é de capacitar. Contabilidade criativa só vai te afastar. Capitalismo de Estado dá cargo até pra irmão. Capitalismo de verdade é a solução. Ainda está com D de dúvidas? Se quiser democracia, aprenda esta lição. Ditadura da maioria vai te levar para o porão. Respeite as diferenças, divergir é um direito. Ninguém pode te obrigar a concordar com o prefeito. Chegou a hora de falar do Estado? Estado? Calma, meu amigo, ninguém quer acabar. O Estado só precisa urgentemente desinchar. Economia de mercado, eficiência na gestão, ética e estabilidade e uma boa educação. E não esqueça do Estado de Direito. F de foco em resultados, G para um governo eleito que com H de honestidade te trate com respeito. O indivíduo é o I mais importante para a gente. Igualdade de oportunidade é o que faz andar para frente. Vamos para o J? Mas de Joesley não tem nada, né? Não, o que vale realmente é uma justiça equilibrada. Agora vem o K, logo depois vem o L. Quem queria intervenção? Intervenção? KKKKKK. A gente quer o L. Liberdade. M. Milton Friedman, monetarista de primeira. Liberdade para escolher é livro para a cabeceira. Meritocracia é importante para você se esforçar. O horizonte é um limite se você procrastinar. Não espere um político salvador para avançar. Nelson Rodrigues já falava da hipocrisia populista. Bondades disfarçadas e privilégio para os da lista. Falando em lista, diga não ao voto em lista fechada. Observe, pense, questione, responsabilize-se. Cada um é responsável pelos próprios atos. Respeite. Agora vem o S que nada tem de socialismo. S para uma sociedade que respeita o indivíduo. Sabedoria, solidariedade, sucesso. Pegue o seu T de trabalho e espante o T de tirania. Tirania? V não é vingança, que é voto consciente. Cobre do seu candidato, ele trabalha pra gente. Chegou a hora do W. Achou que seria difícil? Saiba mais no www.institutomillennium.org.br e saiba de uma vez por todas que o X da questão não está em um logotipo de empresa. Está em você e na sua capacidade de empreender. Seja você da geração Y ou da geração Z. E falando em Z, tolerância zero com a corrupção, ok? Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Why are we still here? Just to suffer? Eu vi inteiro, então vocês vão ter que ver também. Eu não... Durante mandou R$3. Nunca achei que iria odiar o alfabeto. Obrigado, Ian. Obrigado, agora eu odeio o alfabeto. É isso, gente. Agora o alfabeto tá cancelado, cancelem o alfabeto. Eu nunca mais vou ver o alfabeto da mesma maneira. Esse é o famoso rap de direita, né? Eu juro.
Eu faço streaming há mais de um ano. Eu não consigo comentar esse vídeo. Eu não consigo. Eu acho que o vídeo é autoexplicativo. Depois dessa paulada na pleura que a gente recebeu. Ai, vamos falar do Millennium em si, né? É foda, é difícil se concentrar depois disso, né? Eu vi, vocês vão ter que ver também. Então vamos lá. O Millennium é um instituto fundado em 2005 que declarava defender a liberdade individual, democracia, liberdade de mercado e Estado mínimo. Como vocês viram aí no vídeo do inferno. E o Millennium, ele fez uma espécie de manifesto que ele publicou no Estadão. E eu fui lá no arquivo do Estadão e procurei. Esse aqui é o texto de fundação do Millennium. Ele não chamava Millennium ainda. Ele se apresentou como instituto pela primeira vez aqui nessa matéria do Estadão de 13 de abril de 2005. Então vamos dar uma lida aqui nesses trechos que eu destaquei, eu não vou ler tudo. Revolucionando a Agenda Política, de Patrícia Carlos de Andrade, Eduardo Viola e Héctor Ricardo Leis. Em março, reuniu-se no Rio de Janeiro um grupo de 25 debatedores intelectuais, economistas, empresários, jornalistas, políticos, membros e ex-membros da alta administração federal. Era o lançamento do Instituto de Estudos da Realidade Nacional, que é o antigo nome do Millennium, com o tema Rumos do Brasil Contemporâneo, focado no conceito de liberdade. Entre as excelentes palestras, a do economista Paulo Guedes chamou a atenção para o fato de que na última eleição tivemos de escolher para presidente um entre 4 candidatos com chances, todos estatizantes e imbuídos em graus variáveis do ideário coletivista, originado na esquerda clássica, no populismo ou na direita oligárquica. Gente, na eleição que o Lula ganhou pela primeira vez, a gente tinha que escolher entre 4 governos estatizantes. Aí aqui, ó. Há algo mais que explica a força do think tank mudar os rumos da sociedade. Eles estão falando da necessidade de fazer um think tank brasileiro. A visão de longo prazo da classe empresarial e seu comprometimento com o futuro de seu país. Os empresários formam o único grupo capaz de dar o suporte financeiro necessário para a existência de um think tank. Por meio de apoio às iniciativas do empreendimento, de patrocínio, de encomendas de pesquisas e cursos, de doações diretas, são fundamentais para atrair e manter equipe de profissionais altamente qualificados, apta a produzir debates, artigos, livros, documentos destinados a grupos de influência específicos, com linguagem acessível e atraente, e ao mesmo tempo calcados em conhecimento sólido da tradição e da modernidade do pensamento ocidental. Só lendo esse trechinho aqui, gente, olha só. Esse trecho aqui, ó, a visão de longo prazo da classe empresarial e seu comprometimento com o futuro de seu país. É por trechos como esse, gente, que o Instituto Millennium é conhecido como o IPES moderno. O Millennium é praticamente o IPES moderno. Eles se referem ao próprio think tank da mesma maneira, com os mesmos termos, com o mesmo objetivo. Só que agora a pauta é ultraliberalismo, que vem avançando a galope no Brasil, né? Então, pra vocês terem uma ideia, em 2008 no Brasil, tinham 39 think tanks. O Millennium era um deles. Em 2018, no Brasil, tinham 103. Mais do que dobrou o número de think tanks em 2018. Hoje eu nem sei quantos tem. Esses think tanks são instrumentos fundamentais para empurrar a agenda ultraliberal que nós estamos vivendo agora. O Millennium é um dos mais antigos só. E aí, o Millennium, como vocês podem ver, né? Ele foi fundado basicamente com esse manifesto no jornal. Pra surpresa de absolutamente ninguém, o Estadão é um dos maiores financiadores do Millennium. Eu tenho certeza que vocês estão chocadíssimos com essa informação. E o Millennium, ele faz parte de uma rede chamada Atlas Network. Novamente, lembra que eu falei que eu não sei se a Rand é referência a Ayn Rand? Eu também não sei se a Atlas é referência ao Atlas Shrugged. Mas assim, tá começando a ficar um pouco recorrente demais essas coincidências, né? E o que é a Atlas? A Atlas é uma rede de think tanks que foi fundada em 81, que tem mais de 500 think tanks no mundo inteiro. 500. E ela foi pesadamente endossada pelo Hayek, pelo Friedman e pela Thatcher. Então, assim, diga-me com quem andas. Só você vendo quem endossou essa caceta, você já sabe que coisa boa não tem como ser. Quais são os think tanks que fazem parte da Atlas que são brasileiros? Então nós temos o Millennium, como eu falei, o Millennium. Aí nós temos o Mises Brasil, que é o think tank que a gente lê no nosso quadro Quem Perder Lê Escola Austríaca, aqui no canal. Muito obrigado, Mises Brasil. Vocês conseguem fazer um compêndio de artigos horríveis pra eu ler na minha live da risada. O Instituto Liberal, o MBL e o Vem Pra Rua. Todos fazem parte da Atlas. Então, pra vocês verem, esses think tanks, gente, eles não surgem de um vácuo. Então, desses 500 think tanks que fazem parte da Atlas,
todos se identificam ou como liberais ou como de direita. Todos. Novamente, pra surpresa de absolutamente ninguém. E aí, o Millennium, antes naquele Quem Somos lá que a gente leu, tava escrito assim: promover valores fundamentais para a prosperidade e o desenvolvimento humano da sociedade brasileira. Eu acho que eles acreditaram que isso era muito piegas, então eles tiraram, não tá mais lá, né? Então vamos lá. Então, novamente, quem faz parte de think tank ou é burguês ou é gente que é ideólogo da burguesia. Então nós temos em primeiro lugar o Roberto da Mata, que é colunista do Estadão. É um dos membros fundadores do Millennium. Nós temos o Ali Kamel, que é diretor de jornalismo da Rede Globo. E nós temos o Reinaldo Azevedo, que era da Veja, mas hoje é do UOL e é ex-trotskista. Importante a gente lembrar, né? Lembrando que o Reinaldo Azevedo que inventou a palavra petralha. E nós temos mais dois. Nós temos o Rodrigo Constantino, que, sei lá, tá desempregado, não sei. E o Pedro Bial, que é o Pedro Bial, que é, sei lá, pedante, não sei o que ele é. Quando você vê que o Pedro Bial é membro fundador do Millennium, você entende ele falando que o Olavo de Carvalho publicava artigos astutos e argutos. Aí você entende a postura do Bial, né? Amigo do Adrilles, é. Na hora que eu vi vocês publicando essa coisa do tipo, o Pedro Bial falou que o único amigo que ele fez foi o Adrilles, aí eu fiquei tipo, a minha live de sábado vai mostrar o porquê. O Bial não é só membro do Millennium. O Bial é membro fundador. E aí, quem são os grandes mantenedores? A Rede Globo e o Estadão. Então, Bial, Rede Globo, Ali Kamel, Rede Globo, Roberto da Mata, colunista do Estadão. O Millennium, grosso modo, é um think tank que é dedicado a publicar material na grande mídia. Esse é basicamente o objetivo do Millennium, a maneira como ele atua. Ele usa bastante a internet também, mas pra vocês terem uma ideia, aquele vídeo horrível que eu mostrei pra vocês não tem mais de 4.000 visualizações. Então, eles veiculam mais as suas pesquisas na Veja, na Exame, no Globo, no Estadão, na Folha, etc, etc, etc. E aí sempre é defesa da propriedade privada, meritocracia, Estado mínimo, individualismo, neoliberalismo. Basicamente é pra defender o neoliberalismo na grande mídia. Mas não só. O Millennium também publica livros. E aí aqui tem alguns exemplos de livros que eles publicaram. Então nós temos o Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. Vamos lá. Vamos no Instituto Millennium ler sobre o Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano. Como cita Mário Vargas Llosa, começou mal já. No prefácio do livro Bertan Brasil, a obra pertence a uma riquíssima tradição, cujos mestres foram Pascoal e Voltaire, e que no mundo contemporâneo tem Sartre, Camus e Revel, a do panfleto. Um texto polêmico. Plínio Apuleio Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, 3 escritores latino-americanos buscam o confronto intelectual, movendo-se no plano das ideias e das anedotas, usando argumentos contra a mitologia latino-americana dos nacional-populistas e esquerdistas. Abre aspas. Acredita que somos pobres porque eles são ricos e vice-versa. Que a história é uma bem-sucedida conspiração dos maus contra os bons, onde aqueles sempre ganham e nós sempre perdemos. Em todos os casos, está entre as pobres vítimas e os bons perdedores. Não se constrange em navegar no espaço cibernético, sentir-se online e, sem perceber a contradição, abominar o consumismo. Quando fala de cultura, ergue a seguinte bandeira. O que sei, aprendi na vida, não em livros. Por isso, minha cultura não é livresca, mas vital. É o idiota latino-americano, diz Mário Vargas Llosa na apresentação do livro. É o espantalho, né, gente? É o espantalho. Isso aqui é a escola Pondé de argumentação. É criar um espantalho a respeito da esquerda e bater no espantalho que você criou. Então, assim, se tem as palavras idiota, imbecil, e nem os livros do Olavo de Carvalho, que diabo tenha, você já sabe que é merda. Aí, continuando. A Volta do Idiota. Os mesmos autores. Que tem que escrever a palavra idiota, né? Senão a galera não compra. Ao longo de todo o século XX, os líderes populistas da América Latina levantaram bandeiras marxistas, praguejaram contra o imperialismo e prometeram tirar seus povos da pobreza. Sem exceção, todas essas políticas e ideologias fracassaram, o que levou à recua dos homens fortes e das ilusórias utópicas da esquerda. Agora, uma nova geração de revolucionários tenta ressuscitar os métodos ineficazes dos seus antecessores. O venezuelano Hugo Chávez, o boliviano Evo Morales, são os expoentes dessa nova esquerda carnívora, ainda presa à mentalidade da Guerra Fria. Outra esquerda vegetariana, que governa no Chile e no Brasil, tenta evitar os erros do passado, mas o fato é que o idiota latino-americano está de volta. Eu não vou ficar destrinchando essa merda aqui, eu só quero que vocês entendam o tom dos livros que eles publicam, pra vocês saberem, né, qual que é a brisa. E o país dos petralhas.
do Reinaldo Azevedo, que é o livro de 2008. Aqui a capa parece a cueca Bad Boy que eu usava quando eu tinha 12 anos. Linda a capa, Reinaldo Azevedo. Escolheu muito bem. Então, basicamente, gente, se o IPES era o perigo vermelho, o Millennium é o perigo petralha. É o perigo do Foro de São Paulo. É a mesma coisa. Por isso que a gente fala que o Millennium é o IPES contemporâneo. Mas, bom, em suma, o Millennium é um aparelho de difusão ideológica na grande mídia. Ele basicamente atua na grande mídia. As publicações são marginais. E aí a gente vai pro nosso último exemplo. Mais um exemplo. Nosso último exemplo vai ser o Renova BR. Então o Renova eu tenho certeza que alguns de vocês já estão familiarizados. E eu quero introduzir a temática do Renova com um tweet dele. Do Pedro Doria. O Pedro Doria tava lá entrevistando a Tabata Amaral. E aí ele tweetou a seguinte coisa. Outros parlamentares de partidos de esquerda votam como Tabata Amaral. Mas a agressividade, as ameaças de fazer horrores são contra ela, uma deputada jovem que aprendeu cedo que aquilo que os políticos velhos prometem nem sempre é cumprido. E aí um cara comenta aqui. Cara, muito boa a entrevista. Os dois estão de parabéns. Mas há uma questão complexa. O Renova BR possui similaridades perturbadoras com o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, criado em 59 e peça fundamental para a preparação do golpe civil-militar em 64. Abraços. E aí vem a braba. Vem a resposta dele. Discordo bastante, professor. O IBAD era anticomunista. Estes grupos de renovação política são aideológicos. Ou sua ideologia é a democracia. Para todo o meu contato com eles, não tem um reacionário. E são todos anti-bolsonaristas. Gente, sem ironia nenhuma, eu não sei como uma pessoa consegue ter tanto destaque e ser ingênuo dessa maneira. Porque no caso do Pedro Doria, eu acho que ele é ingênuo. Se ele tá sendo cínico aqui, cara, ele é um cínico muito competente. Então assim, pra introduzir o tema do Renova BR. Aí, mesma coisa que a gente fez com o Millennium. Vamos ler o Renova BR falando sobre ele mesmo, né? Quem somos? O Renova BR é uma escola de formação política mantida por cidadãos comuns. Olha a ênfase no mantida por cidadãos comuns, hein? Vocês vão ver o quão comuns são cidadãos que financiam o Renova BR. Que acreditam em uma democracia mais saudável, participativa e representativa. Atuar de forma independente em meio aos inúmeros atores, agendas e demandas da política é a condição essencial ao nosso trabalho. Assim, recebemos contribuições dos mais diversos setores e qualificamos futuras lideranças independentemente das suas origens, crenças e posicionamentos. Lindo, né? Muito fofo. A ideologia do Renova definitivamente é a democracia, né? Mas o que é o Renova BR na prática? É uma instituição privada de ensino para formação política e difusão de doutrina liberal. É isso. Todo mundo que disser o contrário para vocês tá mentindo, tá? Tá mentindo. É uma escola pra formar gente pra participar de eleições, pra defender doutrina liberal. Não é difícil de entender. E vamos lá, né? Quem fundou o Renova? O fundador do Renova é o Eduardo Mufarrege, o segurador de limão. Então ele é sócio da Tarpon Investimentos, uma empresa que atua no mercado financeiro. E o Mufarrege, ele também comprou a Abril Educação. E ele transformou a Abril Educação na Somos Educação, que até hoje é a maior editora de livros para educação básica do país. Então, assim, em suma, o cara é muito rico. E só um detalhe, gente, isso aqui é anedótico. O Mufarrege doou R$5.000 para a campanha do Ricardo Salles, quando o Ricardo Salles estava participando da campanha para deputado estadual. Na época, o Ricardo Salles era líder de um movimento chamado Movimento Endireita Brasil. E Ricardo Salles, também conhecido como o prisioneiro mais livre do Brasil, né? Que todo dia que eu olho o Ricardo Salles, eu penso, como é que esse cara não tá preso? Então, assim, o cara doar grana pro Ricardo Salles, por mais que faça tempo, acho que já indica um pouco qual que é a ideologia dele, né? Então, esse cara aqui, ele fundou o Renova BR em 2017. E é um think tank que já faz parte da onda de think tanks que não usam o termo. Eles não se referem como think tanks. Eles falam organizações não governamentais, etc. Instituições de ensino. É um think tank, tá? É um think tank, só que ele atua diferente do Millennium, é só isso. E aí, outro fundador do Renova BR é o Abílio Diniz, também conhecido como dono de absolutamente todos os supermercados do Brasil.
É sócio do Pão de Açúcar, Extra, Atacarejo, Açaí, Ponto Frio, Casas Bahia, Carrefour, BRF, a puta que eu pariu. Assim, tem um supermercado, o Abílio Diniz é dono. É isso. Não preciso nem dizer o quão rico ele é também. É um dos bilionários aí que o Brasil tem. Outro, Armínio Fraga. É um membro de uma pancada de organização financeira e ele foi presidente do Banco Central durante o governo do FHC. E o Luciano Huck, que é o Luciano Huck. É o Luciano Huck. Um outro detalhe, gente. O Renova BR, ele faz parte de uma matriz chamada CLP Liderança Pública, que é outro think tank que foi fundado em 2008. Lembrando que o Renova foi fundado em 2017. E aí, esse outro think tank é apoiado pelo BTG Pactual, pelo Instituto Arapiaú, pelo Itaú Unibanco e pela Votorantim. Então, indiretamente, o BTG Pactual, o Arapiaú, o Itaú Unibanco e a Votorantim financiam também o Renova BR. E aí, gente, lembram que eu tava lendo lá o Quem Somos, do Renova BR, e tava escrito que é aberto para todos os públicos? Deixa eu ver como é que tava. Recebemos contribuições dos mais diversos setores e qualificamos futuras lideranças, independentemente de suas origens, crenças e posicionamentos. Isso aqui é mentira, tá? Isso aqui é simplesmente mentira. Por mais que o Renova BR diga que é aberto para todos os alunos, na verdade eles fazem um processo seletivo bastante rigoroso. Eles fazem um processo de triagem para garantir que os alunos que vão entrar no Renova BR são alinhados aos valores e propósitos da organização. Então, assim, não é aberto para todo mundo, tá? Isso é mentira. Eles chamam isso, olha que bizarro, eles chamam isso de teste de democracia. Que é tipo um teste de fidelidade, só que de liberal. Teste de democracia. E segundo eles, é feito para barrar extremistas de direita e de esquerda. O que é outra grande mentira. Porque não só o Mufarrege apoiou o Bolsonaro, como o Renova elegeu deputado pro PSL. Então essa coisa de barrar extremista tanto de esquerda quanto de direita é simplesmente mentira, tá? É mentira. Você vai ter aulas e seminários e palestras, etc., com os temas papel do Estado, sistema de saúde, comunicação pública, reforma política, estratégia de atuação de mídia social, oratória, direito eleitoral, funcionamento dos poderes, sistema de educação, segurança pública, gestão fiscal e responsável, crescimento inclusivo e sustentável e práticas anticorrupção. Sérgio Moro Intensifaz. Tem aula de práticas anticorrupção. E é lógico, tudo com um viés ultraliberal. Sempre. E aí, qual que é o próximo passo? Beleza. Passei pela triagem, não sou nem extremista de esquerda nem de direita. Fiz as aulas de práticas anticorrupção. E agora? Agora o passo é você escolher um partido de aluguel e ter a campanha financiada por algum milionário que financia também o Renova BR. Então, o Renova BR, ele tem uma rede de apoio que depois que os alunos saem, eles são financiados pelos mesmos milionários que apoiam o Renova BR. Por quê? Para garantir que os interesses da burguesia serão defendidos. Quem paga a banda escolhe a música. O Renova BR foi fundado em 2017. Em 2018 eles lançaram 120 candidatos. Dos 120 candidatos, 16 foram eleitos. O que é um absurdo. Esse número. É um absurdo. O negócio tinha 1 ano de existência. Dos 16 eleitos. 1 é senador, 9 são deputados federais e 6 são deputados estaduais. Partidos. Dos eleitos, 8 são do Partido Novo, 3 são da Rede, 1 é do PDT, 1 é do PPS, 1 é do PSL, 1 do PSB e 1 do DEM. Então aqui, alguns famosos. A Joênia Wapichana, que foi a primeira deputada federal indígena do Brasil. Ela é aluna do Renova, da Rede. A Marina Elô, que tentou virar prefeita de São Paulo, nessa foto aí com 39 quilos de Photoshop. E que era a candidata mais travadona, assim, dos debates lá de prefeitura. Também ela foi aluna do Renova, ela é deputada estadual. E aí vem os brabo, né? Aí vem os brabo. A Tabata Amaral. Aí com o seu chapezinho de vamos juntas, né? Vamos juntas. E o Polícia Maluco, gente. O senador que foi eleito pelo Renova é o Polícia Maluco. Aposto que essa vocês não sabiam, né? E aí eu dou um exemplo. Lembra que eu falei que uma das estruturas do Renova é financiar as campanhas dos candidatos com os mesmos milionários que financiam o próprio Renova? Então, 20% da campanha da Tabata foi arrecadação de empresários ricos que participaram de jantares feitos por apoiadores do Renova. Então o Renova, ele cria esse ecossistema de gente rica para ficar apoiando deputado e vereador e senador e prefeito liberal, para defender liberalismo. Lembra que eu falei aqui, ó,
120 candidatos lançados um ano depois, 16 eleitos. Então, em 2020 teve eleição, né? Em 2020, o Renova BR elegeu 147 alunos. Elegeu 10 prefeitos e 137 vereadores. Mesmo sendo pra vereador. Mesmo sendo mais vaga. Puta que pariu, Marquinho! Mesmo sendo mais vaga, na moral. 10 prefeitos, gente. 10 prefeitos. Elegeram em 21 estados. Se em um ano de existência os caras conseguiram eleger 16 candidatos, obviamente, com mais tempo eles iam conseguir eleger mais. Então, assim, acho que deu pra entender um pouco qual é a do Renova BR, né? E aí? Aí tem vídeo, né, gente? Tem vídeo porque não tinha como não ter vídeo. E assim, eu não vou nem comentar ainda, eu só quero que vocês assistam e depois a gente comenta. Esse aqui é o fundador do Renova BR, o Eduardo Mufarrege, o segurador de limão. Foi por conta disso que eu resolvi lançar um projeto para a renovação política, para ajudar novas lideranças políticas a disputarem cargos eletivos. Estamos lançando 120 candidatos a deputado federal e estadual em todos os estados do Brasil, desde liderança da favela até liderança da Faria Lima. E a gente espera que com isso a gente comece a reverter um pouco desse jogo da representação que de fato a nossa sociedade perdeu nas últimas décadas. Eu entendo que, enquanto empreendedores e enquanto sociedade, a gente tem que ocupar melhor os espaços. Eu entendo que ser empreendedor no Brasil é difícil e a gente pode ficar aqui se vitimizando. Por outro lado, a pergunta que eu faço para todos vocês é o que nós estamos fazendo, do ponto de vista prático, para que a gente possa, de fato, começar a reverter esse jogo e, de fato, colocar as regras dentro do que é razoável no mundo, dentro do que é palatável no mundo, prevalecendo os objetivos, os princípios de liberdade econômica. Aonde que a gente está dizendo isso? Será que a gente está dizendo para nós mesmos ou a gente está fazendo essa comunicação chegar em todos os grotões desse país? É muito importante que a gente tome essa consciência. Se nós não ocuparmos esses espaços, nós vamos estar condenados a falar para nós mesmos. E isso, eu acho que é um desperdício, vendo tanta energia e tanta gente boa nessa sala. É muito importante que a gente participe, que a gente se engaje, que a gente ajude a colocar dentro das assembleias estaduais, no Congresso Federal, pessoas que entendem dos nossos problemas, para que essas pessoas possam, de fato, criar modelos de representação que fazem sentido. Qualquer um que é empresário, sujeito a qualquer modelo regulatório, sabe a esquizofrenia diária que é um projeto de lei em cima de um outro projeto de lei, de um outro projeto de lei, um monte de coisa que não faz sentido. Como é que a gente trabalha em cima disso? Colocando gente boa em Brasília, colocando gente boa nas assembleias estaduais. E a gente só vai conseguir fazer isso na medida que essas pessoas estiverem dispostas a participar da política e entrar nesse processo. E aí eu tenho uma novidade para vocês que eu tenho muito orgulho e é o que me dá motivação todos os dias. Nós vamos ter a melhor safra de candidatos a deputado federal e estadual da história desse país. Tem muito empreendedor, tem muita gente boa e muita gente que merece o apoio de vocês. Dessa forma, a gente começa a eliminar esse buraco de representação que existe no nosso país, esse corporativismo, os grupos de interesse que prevalecem quando não deveriam prevalecer, para que de fato a gente possa fazer algo que é bom para a sociedade, para o empreendedor, para a geração de trabalho, que no final do dia é o maior vetor de dignidade para qualquer nação. Muito obrigado. Mitos e fatos de Jovem Pan. Então, eu acho esse discurso do Mufarrege fantástico. Porque não importa toda a ladainha que o Renova BR tenta empurrar a goela abaixo na sua página da internet, nos seus vídeos, nas falas dos seus membros. O Mufarrege é explícito aqui. Vamos substituir a palavra empreendedor por burguesia, empresário por burguesia. Ele claramente falou, explicitamente, que o objetivo do Renova BR é colocar gente que entenda dos nossos problemas em Brasília. É aumentar a representatividade da burguesia. Ou seja, ele está usando dos recursos que ele tem para, nas palavras dele, colocar pessoas em Brasília. Para defender renovação política? Não. Para defender os interesses da burguesia. E assim, todo mundo sabe, né? Que uma classe social que é subrepresentada no Estado é a burguesia, né? Todo mundo sabe. Eu acho fantástico quando esses caras vão pra meios reacionários, conservadores, fascistas, que nem a Jovem Pan, porque eles abrem o jogo. Eles abrem o jogo.
Na mídia, o Mufarrege é todo cheio de meias palavras, é cheio de, nossa, a gente tem que renovar porque não dá mais pra aguentar. Aqui ele foi claro. E aí é claro. É por isso que essas pessoas que são eleitas depois de participarem da formação do Renova BR não respondem aos seus partidos, respondem ao Renova BR. Por que que o Novo é um partido tão procurado por ex-alunos do Renova BR? Porque o Novo tem uma ideologia muito parecida. O Novo é um partido para defender os interesses da burguesia. É uma forma de partido clandestino. Tanto que a Tabata teve que ralar do PDT. A Tabata votou alinhada com o Renova, ela não votou alinhada com o PDT. Mas é isso, gente. A galera ficou reclamando que eu nunca termino os meus vídeos de maneira adequada, né? Então vai acabar o vídeo, tá? Tá acabando o vídeo. Quem tá vendo no YouTube, vai acabar o vídeo daqui a pouco. Vai acabar o vídeo, tá? Tô avisando. Acabou o vídeo. É isso.